Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Tá certo? Que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Amém? E a mensagem é bastante importante. A gente precisa eliminar as distrações. Tá certo, irmãos? Foque na palavra. E também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Vamos lá, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem? Que o mais interessante, acima de tudo, é que Jesus estava na popa do barco, não é mesmo? E as ondas estavam sendo arremessadas sobre o barco. Então, se ele estava na popa, quem está na frente, irmãos, é que recebe a lapada ali, né, do barco contra as ondas e já respinga em você. Ou então já a onda já vai sobre você, lhe molha, deixa ensopado ali, né? Eu fico me questionando se Jesus estava mesmo de fato dormindo ou só fingindo que estava dormindo. Porque ele quis mostrar a sua calmaria, a sua paciência, a sua fé, a sua senhoria. Entende, irmãos? Para provar os seus discípulos. Então, irmãos, aconteceu aquilo e Jesus tranquilamente lá, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos desesperados, mas eles ficavam sem querer incomodar Jesus, porque sempre Jesus corrigiam eles.
para que eles tivessem mais e mais fé. Então, irmãos, era para os discípulos se levantar com autoridade e repreender o vento e o mar. Mas eles não fizeram isso. Porque era possível, irmãos. Sabe por quê? Jesus estava próximo a eles. Então, quando Jesus estava próximo a eles, eles não precisavam jejuar. Eles tinham a presença do Deus vivo ali, a presença do Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo. Então, ele não precisava jejuar. Era só profetizar, era só declarar, mas eles não faziam. E Jesus queria treinar ele para o tempo que ainda iria chegar, que era o batismo com o Espírito Santo, e ele não estaria mais aqui. Então ele queria ensinar para que eles fossem usados com autoridade, para que lá na frente eles não tivessem problema. Entende, irmãos? Era um treinamento ali. Jesus era o professor. Então, aconteceu que eles terminou se reunindo, foram lá e acordaram Jesus, porque eles estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Não se posicionaram, ficaram assombrados, com medo e achando que todos iam morrer. E não tiveram fé o suficiente para acreditar, para confiar que quando eles estivessem próximo a Jesus Cristo, eles não morriam. Eles tinham a salvação, eles tinham o livramento. Jesus cuidava muito dos seus discípulos. Ele queria mesmo instruir, ele queria mesmo era ensinar, capacitar aqueles homens que ele escolheu para andar com ele, para levar o ide após ele. Então, acordaram Jesus e perguntaram: não te importas que pereçamos? Você está vendo o que está acontecendo, né? Não tem como não perceber. Não te importas que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e mandou aquietar o mar. E tudo voltou à paz. Tudo se acalmou, tudo voltou à tranquilidade que era antes. Existem provações, irmãos, que é permissão da parte de Deus, e outras que são colocadas por Deus. Essa aí não foi da parte de Deus, porque ele repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar, se aquietar, entende? Então, se é algo da parte de Deus, Jesus não ia repreender. Então, ele estava ensinando: olha, vocês têm que se preparar, porque isso aqui pode acontecer a qualquer momento. Vão acontecer perseguições, vai acontecer que muitos de vocês serão presos por amor ao meu nome. O inimigo se levanta, irmãos, para de fato nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Ele quer minar a nossa fé. Então, entenda, sem fé a obra é morta. E sem obra a fé também é morta. Um puxa o outro. Então a gente tem que estar continuamente fazendo algo
para engrandecer o nome do Senhor. E Ele nos retribui, Ele nos recompensa por isso. Por isso Ele envia galardões para aqueles que é fiel, que são justos, que lhe obedecem. Entende, irmãos? Eu fico pensando assim, Jesus falou, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, muitas coisas serão possíveis. Sabe, irmãos? Com outras palavras, é basicamente isso. Só que o que é um grão de mostarda? É muito minúsculo, sabe, irmãos? E ainda para nos constranger que a fé que nós temos é quase nada. Muito minúscula mesmo. Que a gente teria que praticar mais isso. E não pode duvidar em seu coração, tá? Se você entende que vai profetizar, que vai declarar algo e você não acredita naquilo, nem profetiza. Você tem que acreditar em seu coração e não duvidar, pois acontecerá se você acreditar, perseverando na promessa que você declarou. Sabe, irmãos? É isso, é convicção. Fazendo as coisas, contemplando as coisas em suas mãos, mesmo que vocês não consigam enxergar. Jesus quer isso de nós. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Peço que todos compartilhem. Seja a boca de Deus nessa geração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais nossas vidas. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos ajudar a ser mais ousado, a ser mais corajosos e não alguém que é frouxo, alguém que não acha que é possível as coisas acontecerem da forma que Jesus declarou, da forma que Jesus deixou para que a gente vivesse. As coisas se concretizar na palma de nossas mãos. Jesus, obrigado por todos os livramentos, pois com os teus ensinos a gente se ajusta, a gente corrige o que estava errado e continua em tua presença, perseverando para que a gente viva eternamente, tendo zelo pela coroa da salvação, pela coroa da vida, que a gente possa ser luz, que a gente possa ser, sabe, professores e também alunos, porque todos os dias são dias de aprendizados. Então, que a gente possa se unir, que a gente possa andar sempre em comunhão, um ajudando o outro. E é assim que nós cresceremos e nós amadureceremos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conto com a ajuda de todos e até a próxima mensagem. Fui.